Já parou para pensar como o debate político hoje em dia parece cada vez menos sobre o que se discute e muito mais sobre quem está discutindo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das transformações mais profundas da política atual, essa passagem de um campo de batalha de ideias para um de identidades. Essa citação do Reni Ozzy Cooker, olha, já coloca a gente bem no centro da questão. Ela resume perfeitamente essa virada de chave, sabe? A lealdade a um grupo, a um quem, acaba pesando mais do que a concordância com um que, com um conjunto de propostas. Isso muda completamente as regras do jogo. O que acontece é que a filiação política começa a funcionar quase como uma identidade de tribo. O debate já não é só sobre qual o melhor caminho para o país, mas sim sobre de que lado a gente está e, claro, quem é o nosso adversário, o outro. Para a gente começar a entender isso, vamos ver como essa mudança ganhou um rosto, literalmente. Como a política se tornou algo muito mais pessoal e visível. Essa frase é o retrato perfeito disso. Um líder político não se apresenta mais como alguém que representa ideias, mas como a própria personificação de uma identidade de grupo. A lealdade, nesse caso, não é um plano de governo, mas sim a figura que encarna o sentimento daquele grupo. Certo. Agora, para a gente avançar, é fundamental separar e entender os dois conceitos que estão no coração dessa história toda: ideologia de um lado e identidade do outro. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, a ideologia, que funciona no campo da razão, da lógica, do sistema de crenças. Do outro, a identidade, que é por emoção, é apego a um grupo. Com essa troca, o conflito político deixa de ser sobre qual a melhor política pública e passa a ser uma luta por reconhecimento e por status. Então vamos pensar na ideologia como se fosse um mapa, sabe? Um projeto bem estruturado que oferece um plano de como a sociedade deveria funcionar. É algo mais abstrato, mais teórico. Já a identidade é visceral. Tá ligada a como a gente se enxerga no mundo, aos grupos que nos acolhem e com os quais a gente se conecta emocionalmente. É a nossa resposta pessoal para a pergunta, afinal, quem sou eu? Bom, agora que os conceitos estão mais claros, vamos mergulhar nas raízes disso tudo. De onde veio essa ascensão da política identitária? Tem história, psicologia e até economia envolvidas. Essa linha do tempo mostra uma transição muito nítida. A gente sai de um conflito de classes, lá na era industrial, passa pelos grandes movimentos por direitos nos anos 60, 70 e chega hoje nas tais mega-identidades. Sabe o que é isso? É quando o ser de um partido, por exemplo, vira um pacote completo que define tudo: sua visão de mundo, sua cultura, sua religião. Mas o que tem por trás disso tudo? Qual é o motor psicológico que nos empurra nessa direção? Um conceito bem antigo, lá da filosofia grega, pode nos dar uma pista. Vamos falar sobre timos. O filósofo Francis Fukuyama resgata esse conceito de timos de Platão para explicar o combustível da política de identidade. É basicamente o nosso desejo profundo, universal, de ter nossa dignidade reconhecida, de sermos vistos e respeitados. E o mais interessante é que esse desejo move todo mundo, tanto os grupos que historicamente lutaram para serem vistos, quanto os grupos que hoje sentem que sua dignidade de alguma forma está sendo ameaçada. E claro, a economia também ajudou a preparar esse cenário. Algumas análises mostram que certas políticas dos anos 90, por exemplo aqui no Brasil, acabaram canalizando a energia dos movimentos sociais para dentro do Estado. E qual foi o resultado? Aquela luta que antes era mais unificada por grandes mudanças estruturais, acabou se partindo em várias demandas menores, de identidades específicas, que muitas vezes passaram a competir entre si por atenção e recursos. Ok, já entendemos um pouco das causas. Mas, e daí? Na prática, quais são as consequências dessa política de identidade para a sociedade e para a nossa democracia? As consequências são bem sérias. A gente tem, primeiro, a polarização afetiva. Não é mais só discordar de ideias, é passar a sentir uma aversão real, uma desconfiança pelo outro lado. Isso leva direto para a fragmentação da sociedade. E aí surge um perigo enorme: o essencialismo, que é tratar todo mundo de um grupo como se fosse uma coisa só, apagando as diferenças. O resultado final? A política vira um jogo de tudo ou nada. Perder uma eleição, por exemplo, passa a ser visto como uma ameaça à existência do seu próprio grupo. Essa metáfora do baile de briga é genial. Ela descreve perfeitamente esse cenário de confronto total. É o lado A contra o lado B, onde o objetivo não é mais debater, não é mais construir algo juntos, é simplesmente aniquilar o outro. E é aí que mora o perigo do essencialismo. Quando a gente define um grupo por características que seriam fixas e imutáveis, a gente acaba apagando toda a complexidade, toda a diversidade das pessoas que estão ali dentro.
Isso só serve para criar estereótipos e para impedir qualquer tipo de diálogo de verdade. Bom, diante desse cenário de tanta fragmentação, será que existe uma luz no fim do túnel? Um caminho para seguir? Vamos pensar em algumas possibilidades. Uma das alternativas que tem ganhado força é o interculturalismo. A ideia aqui não é fingir que as diferenças não existem, muito pelo contrário. O foco é em construir pontes, ativamente. É incentivar o diálogo, a solidariedade entre os diferentes grupos, para que juntos eles possam buscar objetivos em comum, sem que ninguém precise abrir mão de quem é. E essa citação do Boaventura de Souza Santos é quase como uma bússola para a gente navegar nesse terreno tão complexo. Ela nos lembra que a justiça de verdade não está em escolher entre ser igual ou ser diferente, mas em encontrar um equilíbrio, onde a gente possa lutar por direitos iguais, mas também celebrar nossas identidades únicas, sem que uma coisa anule a outra. E no fim, o grande desafio que fica é este: como é que a gente constrói uma sociedade que valoriza a dignidade de cada identidade, de cada grupo, sem perder a nossa capacidade de se unir em torno de um bem comum? A resposta para essa pergunta, talvez, seja o que vai definir o futuro da nossa política.